Os irmãos, todos que estão conosco, conectados, com a paz do Senhor. Essa é uma reunião somente com os pais, e o tema da nossa aula está aqui. Eles, pois, puder até botar o versículo logo, é um versículo, está em Lucas 11:19. Eles, pois, serão os vossos juízes. Aqui foi uma palavra dada pelo Senhor Jesus a um grupo de pessoas, até de religiosos, que estavam bem resistentes ao ministério do Senhor, à palavra que estava sendo dada. Um jovem havia sido recebido uma grande libertação da parte do Senhor, uma libertação espiritual, e eles estavam resistindo, e o Senhor vai dar essa palavra para eles, uma palavra onde há muita sabedoria. Os vossos filhos, aqui eles é os filhos, eles, os vossos filhos, serão os vossos juízes. O que Jesus estava dizendo? O que Jesus estava ensinando? Que a criança, quando pequena, tudo que o pai fala, ela crê. A criança é crédula. Ela não tem a capacidade de analisar. E então, o pai, ele tem pelos seus pais aquele amor absoluto, aquele amor inocente. Se o pai falar que ele consegue voar, ele acredita. Então, o pai é o herói, a mãe é a referência. Então, as palavras dos pais são para eles verdades. Mas essa criança, ela cresce, ela se torna adulta, onde ela vai ter a compreensão de avaliar que tipo de criação eu tive, quais foram os exemplos que eu tinha em casa, avaliar que aquilo que você falou, aquilo que você ensinou, se era coerente ou não, se estava certo ou não. Já na vida adulta ele consegue avaliar, os meus pais têm um bom casamento ou um casamento ruim. Então, os filhos, quando crescem, eles vão julgar os seus pais, vão julgar a criação que teve, vão julgar os ensinos que receberam, os exemplos que receberam. Por isso que nós temos que, às vezes, estamos com criança em casa e ficamos até mais, acabamos fazendo a obra um pouco mais relaxada. A minha criança não vai perceber, não, essa criança vai ser um adulto, e um dia ele vai julgar o que recebeu dos pais, porque ela vai ter condições de fazer isso. Então, qual é o primeiro ensino que tem que ser deixado em relação a esse ensino? Não crie os seus filhos preocupado somente em que ele vai compreender agora tudo o que você vai falar. Há nãos que vão ser dados que eles não vão compreender. Há limites que vão ser estabelecidos que eles vão até se revoltar, fazer birra. Pais que querem a aprovação dos filhos só para agora, lá na frente, vão ter a desaprovação. Então, é uma escolha. Mas você é o pai agora que faz tudo o que ele quer. Então, para ele, você vai ser o pai mais bacana do mundo. Ele pode comer o que ele quiser, ele pode dormir a hora que quiser, ele pode usar o quanto quiser, ele pode beber o que ele quiser, ele pode ir onde ele quiser, ele pode andar com o que ele quiser. Olha, meu pai é o máximo, é o que a criança vai achar. Mas quando ele for adulto, ele for julgar os seus pais, olha, hoje eu não tenho uma profissão, porque meu pai não me deu limite. Hoje eu não estou melhor, porque meu pai nunca me dizia não. Essa criança que acha o máximo hoje, que te aprova hoje, vai te reprovar amanhã. Então, o pai não busca a compreensão do filho, o pai busca o que é melhor para o filho. E essa escolha é dura às vezes, porque você às vezes faz as coisas, ele não compreende, ele até acha que é o pior pai do mundo. Calma, que lá na frente vai ver, não, hoje
Eu sou só alguém na vida hoje porque meus pais não deixaram andar com quem eu queria. Eu só estou na presença do Senhor porque meu pai dizia não para mim. Então lá, quando mais velho, quando adulto, que ele for julgar a criação que teve, esse pai, obrigado por ter insistido comigo. Minha mãe, obrigado por não ter desistido de mim. Ele vai agradecer, obrigado por ter me feito estudar, por ter me impedido de andar com aquela pessoa que está lá naquele lugar hoje. Então, a nossa recompensa não vai ser agora, muitas vezes, vai ser lá na frente. Então, o nosso objetivo não é agora, porque vejam, é mais fácil criar uma criança do que ter que reformar um adulto. Porque criar uma criança é uma ação só. E ela é a criança como barro molhado, flexível. É uma ação só. Reformar um adulto são duas ações: derrubar para construir. E você desconstruir o adulto já formado, com seus conceitos, é só um milagre. Mas esse milagre o Senhor tem feito no nosso meio. E o nome desse milagre é novo nascimento. O Senhor derruba o velho homem e o Senhor levanta um novo homem. Então, o que nós temos dito é, em relação às fases da vida: na infância, os filhos amam os pais. Na adolescência, eles questionam os pais. Na juventude, eles julgam seus pais. Quando adulto, eles compreendem os seus pais. Eles começam a compreender. E na nossa velhice, ou vão nos abandonar, ou vão cuidar de nós. É uma forma didática de falar um pouco de cada fase da vida que nossos filhos vão ter. Na infância, eles amam. É aquele que nós falamos, é esse amor absoluto, em que o pai, tudo que o pai fala é verdade. Essa é a fase em que os pais precisam aproveitar muito, porque nessa fase, é a chamada primeira e a segunda infância, o filho é uma página em branco. E nessa página em branco não pode ser quem vai escrever, não pode ser a mão do adversário, nem a mão do mundo, não, tem que ser a mão do Senhor. Essa é a fase de ensinar a palavra, de dar os valores, de trabalhar o caráter, de observar a índole, porque Provérbios fala que a criança, ainda pequena, pelo seu comportamento, revela qual a sua índole. Você conhece a índole de uma criança como ela trata um animal doméstico, mas tem que estar atento, porque se você perceber alguma coisa, é muito difícil mudar a índole de alguém. Mas nós servimos ao Deus Todo-Poderoso. E a palavra é uma ferramenta poderosa. A oração é uma ferramenta poderosa. O testemunho é uma ferramenta poderosa. O jejum. Então Deus pode mudar a índole de uma criança. E não esperar que o pior aconteça. Então essa fase o pai tem que aproveitar para dar a palavra, para dar o testemunho, para dar o exemplo. Por isso que você percebe que no livro de Deuteronômio, você percebe, se você observar o texto é de alguém que está muito apressado. Olha, fala com o teu filho ao acordar, sentado à mesa, ao dormir, andando pelo caminho. O que é isso? Isso é pressa. É com alguém que não pode perder tempo. Olha, você acordou, fala. Está à mesa, fala. Está andando no caminho, fala. Não dormir, fala. Porque essa infância passa voando. Mas o que é plantado aqui, dura para sempre. Porque vai ser cauterizada no coração dele. E aí a planta que Deus plantou, ninguém vai arrancar. Ninguém. Na adolescência, lógico que na adolescência ele continua amando. Os filhos vão sempre amar os seus pais. Mas é na adolescência que começa os questionamentos. Na adolescência eles questionam os seus pais. Por que eu tenho que me vestir assim? Por que eles podem e eu não posso? Mas papai, por que a nossa família é diferente? Por que eu não posso ir em tal lugar?
Então começam os questionamentos, porque ele está saindo da fase da inocência e está entrando na fase da consciência. Então o pai falar já não basta. Então nessa fase da adolescência, é muito importante o pai falar o porquê das coisas. Porque no que você fala o porquê das coisas está a diferença. Em você gerar um filho que vai ser um filho somente religioso, ou que ele vai fazer parte da obra do Espírito. E você chega para o filho e fala: filho, isso pode, isso não pode, isso pode. Na Maranata, isso não faz. Na Maranata, isso se faz. E não dá nunca o porquê para ele. O que você deu para ele? O que você deu para ele? Regras. Novo Maggi Meu Segredo. Mix único de temperos picadinhos que você consegue ver em cada pedacinho. Deu para ele? Regras. Isso não passa de regras. Você transformou doutrinas em regras. Você transformou ensinos bíblicos em regras. Isso eu posso, isso eu não posso, isso eu posso, isso eu não posso, isso eu posso, eu não posso. Ele não sabe por quê. Isso é uma árvore sem raiz. Sem raiz nenhuma. O primeiro vento que vier leva. Aí esse menino está na escola amanhã, ou está com os amigos do prédio, tal, onde for. E alguém fala: por que você não faz isso? Ah, porque meu pai falou que não pode. Por que você não faz isso? Não, na minha igreja não pode fazer. Mas por que não pode? Ah, não sei. Meu pai que disse que não pode. Mas não, quem disse que não pode? Ah, porque a igreja disse. Ah, pode. Ele não tem. Ele nem sabe por quê. Aí o amiguinho fala uma coisa para ele, ele vira presa fácil, porque ele não tem como se defender, que ele não tem argumento. Então é muito importante, quando nós vamos ensinar aos nossos filhos: olha, meu filho, isso aqui não faça. Mostra, meu filho, não faz isso, sabe por quê? Porque a palavra diz isso, isso, isso. Não faz isso, porque isso não agrada ao Senhor por isso, por isso. Olha, o fim disso é isso, isso. Olha, o fim disso aqui é bom. Olha, isso aqui o Senhor quer por causa disso. O Senhor quer por causa disso. Você deu o porquê, você gerou entendimento, você gerou conhecimento. E conhecimento é a raiz da árvore. Quem dizia muito isso era o pastor Gedeuti. Que a árvore, né, a copa é a graça, mas a raiz é o conhecimento. E aí quando vier alguém perguntar: por que você não faz isso? Por causa disso, porque a Bíblia diz isso, porque a palavra diz isso, porque isso vai levar a isso. Então o conhecimento vai defender a fé dele. Por isso que Pedro fala: nós temos que estar prontos a responder a razão da nossa esperança. Então, quando você vai mostrando a ele, mostra aqui, mostra ali. Ah, é por isso. Esse menino ou essa menina vai ser um menino que vai ter entendimento. Porque veja, o que é a adolescência? É uma ponte entre a infância e a juventude. Você tem a infância e você tem a juventude. A adolescência é essa ponte, aquela ponte de madeira, de cordas que balança o tempo todo. Porque a adolescência é uma tempestade. Porque ele está deixando de criança, mas ele quer continuar sendo criança. Ele não tem uma identidade, é um momento de muitas descobertas. Ele passa a ter consciência, ele passa a sentir culpa, remorso. A consciência passa a falar mais alto. O seu corpo está mudando em questão de hormônios. Começa a surgir desejos que ele não tinha antes. Há um turbilhão de coisas acontecendo. Ele está na ponte que balança o tempo todo. O pai tem que atravessar a ponte junto com ele, de mão dadas, do lado. A adolescência para os pais é uma fase de paciência. Paciência. Porque só muda o endereço. Você tende a ter a impressão que isso acontece somente na sua casa. Não é. A adolescência, isso é universal. Isso está acima das culturas, inclusive. Isso não é nem uma questão cultural. Isso é inerente à vida. Então, mãe, pai, paciência. Deixa Deus fazer a obra. Porque Ele está fazendo. Ele faz pela palavra, Ele faz pelos testemunhos, Ele faz na oração. Quando eu digo paciência, eu digo naquelas coisas típicas de adolescentes.
Não em relação a você deixar de criar e pôr limites e a pôr valores. Aí chega a época de jovem. Aqui às vezes já está na faculdade. E já, hoje então com a internet, já tem bastante informação. E aí é muito comum o jovem querer julgar os seus pais. Que tipo de criação eu tive? Ah, meu pai foi muito rígido. Ah, meu pai não me deu o que eu tinha que ter. Não, meu pai me deu uma educação, uma boa educação. Meu pai me fez estudar. Meu pai não me ajudou nisso. Meu pai é muito ausente. Meu pai é muito presente. Minha mãe me sufoca. Eles começam a julgar os pais. Julgar os pais. Só que é um julgamento de um jovem. Ele não tem aquela maturidade. Às vezes eles são até duros com os pais. E dizem coisas... Peguei pais dos jovens, às vezes eles falam coisas até duras de ouvir. Mas eles não são pessoas maduras. Mas aí já começa aqui o julgamento. E aí na fase que tem filhos jovens, não em relação à educação, em relação à moral, em relação a costumes, isso aí é filho, acabou. Mas na parte espiritual, aqui é mais conversa. Porque na parte espiritual, menino de 20 anos, 20 e poucos anos, você não tem como impor o lado espiritual. Você não tem como impor uma experiência com o Senhor. Aí é oração, aí é jejum, aí é exemplo, aí é testemunho e é conversar. Estudar não, estudar é inegociável. Respeitar dentro de casa, inegociável. Você que sustenta. Como pegar no garfo? Você pode estabelecer, tem que pegar direito no garfo. Não vai comer de boca aberta, isso é tudo certinho. Agora o lado espiritual conversa. Meu filho, minha filha, olha aqui. Ah, pai, então vamos orar, vamos clamar. É oração e conversar. É muito comum os pais confundirem duas coisas, que é autoridade. Como é que está o nosso tempo? Nosso tempo é até que horas, hein, Roberta? Falta 2 minutos? Misericórdia, hein? Mas não começou mais tarde a aula, não? Eu acho que, não é? Eu acho que começou mais tarde. Bom, então 2 minutos. É muito comum os pais confundirem autoridade com autoritarismo. Então, a coisa é a criança obedecer. Quando ele obedece porque você tem autoridade, ela obedece porque ela respeita o pai. Obedecer por autoridade é obedecer por respeito. Autoritarismo já é uma coisa mais agressiva. Quer ver? Uma coisa é aquela... A criança está com o celular, arranca de qualquer jeito. É uma coisa mais agressiva. Autoritarismo não respeita a individualidade. A autoridade é dada por Deus. Deus estabelece, faz parte dos afetos naturais. Então são coisas bem diferentes. Se você é um pai autoritário, e aí um fato, é um fato que vão dizer aqui, infelizmente é um fato. Nós temos vários filhos de servos autoritários, que assim que puderam, saíram da igreja. Estão no mundo hoje, porque eles confundiram autoridade com autoritarismo. Porque ninguém aguenta isso aqui. Isso aqui é um jugo pesado. Agora, autoridade não é necessário, tem que ter. E se não tiver, a criança faz falta. Vamos adiantar. Volta aqui de novo, Rafa, para a gente poder encerrar. Na vida adulta, eles começam a compreender os pais. Aqui nosso objetivo vai ser alcançado. Porque ele agora já é um adulto, ele já conheceu mais a vida, a complexidade da vida, já foi quebrado pela vida, já sentiu perdas e fracassos, já caiu, já levantou, já foi, já voltou. Então ele começa a ver que a vida não é tão fácil. E ele começa a olhar para o pai e fala assim, não, agora eu entendo meu pai. E muitas vezes aqui, muitos filhos só conseguem compreender os seus pais quando eles também se tornam pais. E tem que criar alguém. E vê que não é tão fácil assim.
que vê a complexidade da natureza humana. Aí fala assim, hoje eu entendo meu pai. Hoje eu sei porque meu pai falou não aquilo para mim. E é aqui que muitas vezes o seu filho vai te ligar, vai te agradecer. E vai falar aquilo que você esperou a vida inteira. Pai, obrigado por não ter deixado andar com aquela pessoa. Ele vai te julgar, porque os vossos filhos serão os vossos juízes. E o Senhor há de dar a cada servo que está assistindo essa aula, essa alegria. De um dia seu filho crescer, ser um adulto, compreender os nãos, compreender suas escolhas, e dizer, olha, eu só sou o que eu sou hoje, porque eu tive um pai que me ensinou a palavra. Eu só sou o que eu sou hoje, porque muitas vezes eu abri a porta do quarto da minha mãe, e eu a encontrei de joelho, orando e chorando por mim. Nosso objetivo não está aqui, na compreensão dele, está aqui. E na velhice, nós vamos colher o que nós plantamos. Se plantamos bem, lógico que isso também depende muito da natureza da pessoa. Na velhice, vão cuidar de nós, ou vão abandonar os pais. Mas aqueles que são bem cuidados, né, são bem criados, filhos são como sementes, né? Porque assim, abençoarei a tua semente mais do que as estrelas do céu. São sementes que nós plantamos, que crescem, que nós criamos, adubamos, podamos. Um dia viram árvores adultas e um dia na velhice nós vamos colher os frutos. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Vamos cantar o louvor encerrando, vamos estar de pé.